Só que agora é sobre momento linear, né? O que que é o momento linear? Bem, tem muitos exemplos aqui que a gente pode dar de momento linear, mas eu acho que o mais comum de todos é sinuca, né? Quando tu vai jogar lá a sinuquinha, a bola branca bate e, né, vamos desconsiderar o atrito da mesa, que eles tentam fazer o mínimo possível, por isso que a mesa é toda veludada, né? A bola depois do contato, né? A bola branca, de modo geral, dependendo de como a tacada foi, ela para, e a outra bola começa a se mexer, certo? Certo. Porque houve ali uma transferência de movimento, né? Teve que haver uma transferência de movimento. Tu pode pensar, não, professor, isso aí é força. Uma bola bateu na outra, causou uma força. Mas normalmente quando a gente tem força, né, uma coisa não para de se mexer, né? Quando tu tá empurrando uma geladeira, por exemplo, tu se mexe, a geladeira se mexe também, mas tu tá se mexendo, né? Não é o caso ali na sinuca. A bola branca para e a outra começa a se mover, né? Então, é uma situação um pouco diferente. Claro que aqui na física a gente tenta, né, fazer a coisa bem, bem teórica, né? Mas a gente vai ter que fazer algumas considerações com o que a gente vê no mundo real aí. A explosão também, né? Eu acho que foi pra ti que eu falei sobre explosão, né? Ah, Ou a gente não conversou? Eu te acho que não. perguntei por que que a explosão, né, é uma coisa comum, a gente está acostumado com isso, mas por que que quando algo explode, vai para todos os lados, né? Poderia ir para um lado só, por que não? Tem até um exemplo de explosão aqui. Mas depois a gente chega nisso. Por quê, né? Por quê? Por quê? Porque o momento linear tem que se conservar. E o momento linear é essa quantidade de movimento associado uh, a forças internas, ok? Então, uma explosão é uma força interna. Tu tem ali uma granada parada no chão e ela tá parada, ok? E do nada, de dentro dela, surge uma força que faz ela explodir. Então, a gente considera que é uma força interna. Não é a gravidade que fez ela explodir, né? Não foi alguém que fez as partículazinhas da granada se mexerem uma para cada canto. Foi algo interno à granada, ok? Ok. Então, ela vai, uma vez que são forças internas, não há força externa agindo, vai ocorrer conservação de momento linear. É só isso que precisa para ter conservação de momento linear, ok? Isso é uma força interna. Isso, que causa alguma coisa. Então, ela estava parada. Como a gente está vendo aqui nessa equação, o momento, que é a letra P, é igual a massa vezes velocidade. Então, se ela estava parada, a velocidade é zero. Ou seja, o momento é zero, certo? Certo. Antes da explosão, o momento é zero. Depois da explosão, vai mudar? Não, o momento também é zero depois da explosão. Que ela tava parada aí. Ela estava parada, então como o momento se conserva, ele vai ter que ser zero. O problema é que agora as coisas estão se mexendo. Só que, como o momento linear é uma grandeza vetorial, então, vamos dizer assim, se uma coisa se mexe para a direita e outra para a esquerda, uma vai ser positiva e outra negativa. Então, essas coisas se somam e se anulam, certo? Sim, por isso que é, no caso seria para todos os lados. Exato, porque uma parte da granada vai para cima, então vai ter que uma parte para baixo, para se anular para o momento, vamos dizer assim, na vertical ser zero. E o mesmo na horizontal, né? E o mesmo em qualquer direção. Elas vão se O anular e vai ser zero. Diga. que seria uma definição de momento, assim? Uma definição. É, Bem, eu diria que momento é uma característica que faz os objetos se moverem, sem ação de forças externas. É isso. ele seria a força interna, o momento, no caso. Então, para ter momento, teria que haver uma força É um interna. movimento que se dá por meio de forças internas ao sistema, Tá. tá? É isso. Claro que existem conceitos físicos que não existem por si só, né? Por exemplo, se tu me perguntar para eu te dizer, te definir o que é energia, talvez eu não consiga. Porque é real, o que é energia na realidade, né? Porque energia é uma causa de movimento, é só o que eu posso te dizer, né? Só que é uma causa externa. Essa, essa xícara que eu estou segurando agora não vai se mexer a menos que eu ponha energia nela, ela começa a se mexer, certo?
Então a certo. energia foi a causa do movimento, só que foi uma causa externa. Às vezes as causas são internas. Então uma grandeza que trata de como vai se dar essas causas internas é o momento linear, ok? Ok. Então tá bom. Mas no caso ali que você estava dando o exemplo da sinuca, ele seria externo, no caso, né? Não, interno, por quê? Porque o sistema é a bola branca e a bola que ela vai Ah, atingir. no caso, só se fosse a bola branca e as bolas, no caso, Se não. fosse a bola branca e o taco, beleza, tu pode pensar em forças externas, né? Um taco bateu na bola branca, ok. Mas a partir do momento que a bola branca bate na bola qualquer outra cor ali, então é uma força interna, é o sistema bola branca, bola de outra cor, sacou? Saquei. Isso. Aí a bola branca para, a outra começa a se mover. Claro, eu tô falando de uma situação ideal, né? A gente sabe que existe perdas ali, existe uma série de efeitos, mas uma forma muito boa de pensar nessa situação ideal é sinuca, tá bom? Certo. E a granada também, né? Claro. Mas tu tem que ter em mente, né, que na física muitas coisas são aproximações, né? Por exemplo, o MRUV não existe. Sempre vai ter alguma força, mesmo no espaço. O vácuo não é bem vácuo, né? Sempre. Eles têm umas poeira cósmica, umas paradas assim. No mínimo tem neutrinos, entende? É que seria um mundo ideal, caso você fosse fazer Isso, isso. isso aí. A gente sempre tenta simplificar para conseguir facilitar as contas. Muito bem. Tá bom, rolou uma colisãozinha aqui. Um outro conceito importante para tu entender o que é impulso são as colisões, tá bom? Se tu parar para pensar, um pulo que tu dá é uma espécie de impulso, né? A gente chama até, vou pegar um impulso aqui para pular, certo? Impulso e momento linear são grandezas de mesma unidade, são conceitos iguais, tá? Por quê? Porque se tu parar para pensar, tu tira a força de dentro de ti para pular, não é mesmo? Sim, Isso. E esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Então, é, às vezes a gente vai relacionar impulso e momento linear, né? Então, uma forma de tu estudar momento linear é com impulso, beleza? E o que é impulso, né? Bem, se tu parar para pensar, o impulso está associado com o tempo que tu aplica a força, né? Por exemplo, tu pula mais alto se tu ficar ali juntando força por mais tempo. Claro que a gente tem uma limitação humana disso, né? Senão a gente poderia juntar para sempre e dar um pulo alto pra caramba. sim. Mas tu entende o que eu quero dizer, né? Outra coisa também muito importante no conceito de impulso, né? E colisões, né? Para tu entender aqui, é o airbag, né? Por que que num acidente de carro, né? A gente não se machuca tanto no airbag? Ou por que que é melhor dar com a cara numa almofada do que na parede? Porque esse conceito de impulso tem a ver com a deformidade do objeto, de modo geral, assim. Quanto o objeto fica se deformando e sofrendo a força, né? Veja, quando tu está entrando em contato com uma almofada, né? A almofada, por ser molinha, ela vai se deformar por bastante tempo. Então a força ela vai ser distribuída em todo esse tempo, certo? Tá, Entende entendi. o que eu quero dizer? Agora, se tu dá de cara numa parede, talvez a parede se deforme em milímetros ali, ou nem isso, né? O que eu quero dizer? A força vai ser toda naqueles microinstantes, então vai ser uma força muito alta. Ela não vai ser uh, Não vai ser distribuído dividida em assim. vários pontos, né? Exato, exatamente. Então tu pegou a ideia, exatamente. Então por isso que é melhor pôr um airbag aí pra não dar merda, né? É melhor sofrer uma força forte em mais tempo do que em menos tempo. Uma força forte de uma vez só pode dar merda. Bem, daí ele vai evoluir nesse conceito aqui, tá? E vai mandar umas ideias de ângulo aqui também, porque como a gente está falando, né, o momento linear é uma grandeza vetorial. Então, se é vetorial, vai fazer diferença se é para esquerda, se é para direita, na hora da conservação também, né? Ou seja, de novo, né, pelo conceito de Galileu lá, o momento na vertical não vai influenciar no na horizontal, sacou? Isso é bem legal. Então tu vai poder fazer separadamente os momentos na vertical e os momentos na horizontal.
Usando do momento. Oi? Não estou vendo ali o que está falando. Colisão do. Aham. Por exemplo, né, o que está rolando aqui. Bem, eu não li o problema, né? Mas o que acontece é isso, tá? Bem, vamos pegar um exemplo para fazer aqui, porque senão vai ficar só nesse papo aí, não vai ser legal. Deixa eu pegar um. Tem um exemplo bom aqui. Tem um exemplo muito bom de uma explosão. Aqui, esse mesmo. Esse aqui é um clássico. Ó. Ao explodir uma cabeça de negro, eu acho que é um coco isso aqui, né? Colocada no interior do coco vazio de massa M, inicialmente em repouso sobre uma superfície sem atrito. Quebra o coco em três pedaços. São esses três pedaços aqui. Agora, olha só a importância do detalhe aqui, meu jovem. Tá vendo que os três pedaços têm tamanho igual, né? Sim. Isso aqui é importante. Poderia, me parece que é isso, né? Poderia não ser o caso também. Talvez não seja, porque a gente está tendo uns ângulos estranhos aqui. Tudo isso é relevante no problema, cara. Tudo isso. Massa, velocidade e direção. São as coisas que tu tem que se preocupar aqui nesse assunto. Sem atrito. Por que que isso é importante? Não tem forças externas. Em nenhum momento ele vai falar de gravidade. A gente está falando só da explosão desse coco. Quebra o coco em três pedaços, que deslizam em uma superfície horizontal. Olha só, então o que está acontecendo aqui? A gente está vendo isso de cima, entendeu? Imagina esse coco sendo Ah, explodido, tu tá vendo de cima. Então vai um cara para cá, esse aqui para cá. Tu tá vendo aqui que nem tu tá vendo agora no papel, não é para se imaginar do lado dele, não. Ah, o pedaço C de massa 0,30 tem velocidade escalar final de 5. Olha só, ele só deu essa informação a princípio. O problema é que essa parte do Xerox tá uma bosta, né, cara? Não dá para enxergar nada direito. Tá doido. Mas ele nos deu uma informação só, né? Que o pedaço C sai com essa velocidade escalar nessa direção aí que ele tá indo, né? Pra cá. Que tem uma relação aqui com as outras velocidades. Desculpa, com os outros objetos aqui que se partem. Muito bem. Qual a velocidade do pedaço B de massa 0,2? Então, o coco tinha massa M. O C tem 0,30. Olha só, são massas diferentes, então isso aqui vai fazer diferença. E o outro pedaço tem, o pedaço B tem massa 0,2. Então, para quanto da massa sobrou para o pedaço A? Me diz aí. não sei. É que eles não são iguais, né? Então, eu não sei a massa total do. Quer dizer, sobraria um terço de M, ou não? Não, um quinto, desculpa, metade, né? 0,5. Ah, tá, entendi. Isso, um 0,5. Tá. É que tem de 1 M, agora virou 0,5, já foi distribuído. Exato. Então tu já sabe a massa de todo mundo. Ótima informação, né? Isso aí já ajuda bastante. E os desenhos ali mostram a questão dos ângulos também, tá? Beleza? Beleza. Então tá bom. Agora, com tudo isso em mente, né, a gente pode pensar que, como o coco não estava se mexendo antes da explosão, o que vai acontecer é que o momento linear antes da explosão é zero. Então, como o momento é conservado, depois da explosão também tem que ser zero. Beleza? Beleza. Então tá bom. Uh, e o que acontece também é que o momento ele tem que ser conservado tanto na direção horizontal quanto na vertical. Sendo assim, se tu fizer uma decomposição, você pode se preocupar só com as componentes de cada uma dessas direções. Então foi isso que ele fez aqui. Ele colocou o A no que seria o eixo Y, um novo eixo Y aqui. Então, como o desenho nos mostra que faz 100 graus entre o A e a velocidade final C aqui, né, tu pode pensar que a velocidade final C tem uma componente muito grande aqui na horizontal e uma baixinha na vertical, certo? Certo.
Vai ter que fazer decomposição, né? Aqui sobrou 10 graus. Então, É que C é quase em eixo Y isso, e a A é totalmente em eixo X. isso. Perfeito, perfeito. Daí tu vai ter que fazer as decomposições para cada um. Então, de novo, tu vai ter que pensar em seno e cosseno, né? Então, Sim, aqui ele vai fazer primeiro no eixo Y. Então, o momento final e inicial tem que ser zero, se conserva. Inicial é zero. O final vai ser quem? Olha que bosta que ficou esse Xerox, velho. Tá louco. Menos 0,20. Nossa, cara. Bem, de toda forma, são os dois momentos que tem no eixo Y, né? Porque o A não tem no eixo Y. O A ele tá todo no horizontal no eixo X, como tu falou, né? uhum, Então, para que seja zero em Y, vai ser por causa do pedaço C e do pedaço B. As suas componentes na vertical, no eixo Y, certo? sim, Então é isso que ele pega aqui. O momento do B e do C tem a ver com o seno, porque é Y. E daí ele soma todo mundo para igualar a zero, certo? Um vai ter que certo. ser negativo e o outro tá positivo, né? Ah, tá, entendi. Isso é claramente, né, um negativo e outro positivo, porque um tá para cima e outro tá para baixo. É bem parecido com força, se tu parar pra pensar, né? Bem É, parecido com as contas que a gente fazia na decomposição de força, por exemplo, lá no plano inclinado. Uma coisa. é uma coisa Só- que fazer a força normal igual a peso. Daí é só. Isso, exatamente. Exatamente isso. A grande diferença aqui é que tu tens esse vínculo, né? Que é o fato de o momento antes tem que ser igual ao momento depois, né? Muito bem. Ahn, bem, com isso em mente, né? Eu acho que a gente No pode. caso ali, para calcular o momento, seria a massa, né, que deu para a gente, e daí vezes a velocidade e o ângulo que eles estão. Isso aí. Só precisa tomar cuidado com isso e aos poucos tu vai achando uma informação atrás da outra, né? Física é sempre assim. É só ter paciência e foco no que tu tá querendo encontrar, né? Que às vezes demora pra tu encontrar tudo que tu precisa pra tu poder encontrar, mas se tu tiver foco, tu sabe qual caminho seguir, certo? Certo. Certo. Então, vamos ver se tem uns problemas bons aqui. Eu peguei o Halliday para dar aula, né? Normalmente eu pego o slide. O slide tá tão mais bem explicado. Viajei na maionese. Deixa eu pegar os probleminha aqui. Pulei o capítulo todo aí, que loucura. Nossa, isso aqui sumiu do bagulho. Ah, bastante problema legal aqui. Mas vamos começar com de leve. Ó, esse aqui é legal. Vou fazer esse, tá? Tá. Ah, tá, deixa eu pôr aqui na minha tela. Ai, ai, ai. Um canhão dispara um projétil com velocidade inicial 20 e um ângulo de 60. Ó, cinemática. Até agora é cinemática. No ponto mais alto da trajetória, o projeto explode em dois fragmentos de massas iguais. Metade foi para baixo, metade foi para frente. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero cai verticalmente. Ah. A que distância do canhão cai outro fragmento, supondo que o terreno é plano e que a resistência do ar pode ser desprezada? Então, meu caro, o que que tá rolando aí? Conservação de momento, tá? Rolou explosão, tu já sabe, conservação de momento. Uhum. Daí tu tem que pensar assim: a explosão aconteceu no ponto mais alto da trajetória. A gente sabe que o ponto mais alto da trajetória, É zero. a Velocidade é zero. velocidade em Y. Exatamente, porra, lembrou. Então ele não tem velocidade em Y ali, ele só vai ter a velocidade em X, né? Uhum. Como não tem atrito, a velocidade em X é sempre a mesma. Lembra? Em X é sorvete, em Y é sorvetão. A gente conversou bastante sobre isso. Então, faz um sorvetinho só. Um Sorvete. sorvetinho em X, exatamente. E isso é bem importante, tá? De modo geral, tu só vai ter momento quando não tiver força. É aquilo que eu já tô te falando, né? Só tem momento quando não há forças externas.
E essas forças que a gente calcula na segunda lei de Newton são tudo forças externas, de modo geral. Tanto é que, né, no problema lá que eu falei pra ti dos dois bloquinhos pensando neles juntos, as forças internas saem da conta. Sim, Porque na segunda lei de Newton só entra força externa. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero cai verticalmente, a que distância do canhão cai outro fragmento. Ele quer saber a distância. Então ele quer saber aqui o nosso X. Ou o S. Ou delta S. E a gente sabe lá do MRU que delta S é igual a VT. Certo, mano? certinho. Então eu preciso saber quem é o tempo, porque a velocidade eu já tenho. É, Ou, não sei se eu tenho, né? Não lembro ali do enunciado. ali Ele é, deu a você velocidade. deu a inicial. Isso. Então vai ser 20 cosseno de 60, né? Vamos chamar aqui de Vx. E o Vx vai ser igual a 20 cosseno de 60. Então falta o tempo só. Como é que a gente vai encontrar esse tempo? De modo geral, quando a gente está trabalhando lá na Cinematics, né? A gente encontra esse tempo no eixo Y, certo? Certo. Então, ahn, bem, É, uma diga. dúvida, quando tiver na altura máxima, o, no caso ali o projétil, a velocidade em eixo X também vai estar em máxima ou não? Não, ou ele só vai gradualmente A aumentar? velocidade no eixo X é sempre a mesma, porque não tem aceleração no eixo X depois do, da saída do projétil. Ah, tá. Bem, a questão é que para a gente encontrar o tempo, né, de queda, precisaria de mais informações, né? A gente não tem nada aqui. A gente só tem a velocidade inicial. Então, né, bem, aqui as coisas ficam um pouco complicadas. O problema é que também ocorreu outra coisa, né? Será que eu posso usar essa equação? Porque a massa mudou. Veja, a Ela massa, muda, né? ela muda. Então talvez eu não possa usar isso, né? Vamos tomar cuidado com isso. O que acontece é que eu não posso dizer, como num problema normal, que metade do delta S é antes do meio e a outra metade é depois do meio, sacou? Tem que tomar cuidado com isso aí. Mas, Mas em todos os programas de cinemática a gente nunca sempre desprezou a massa? sim, mas é porque a massa não mudava. Aqui ela muda. Esse é o Ah, problema. tá. Nesse problema, a massa muda. Olha só, o que pode mudar a velocidade depois da explosão. Até Isso porque vai, depois da explosão ocorre força interna, então. exato, que pode estar empurrando ela, né? É. Exatamente. Então talvez isso aqui não funcione. Portanto, a gente tem que pensar de outra forma aqui. Bem, a gente pode pensar nesse delta S1 primeiro. Se a gente está focado em delta S, vamos encontrar esse delta S1 aqui. O delta S1 pode sair dessa forma, tá? Sim, Porque, vamos dizer assim, é só metade aqui da trajetória, né? Delta S1 vai ser o 20 cosseno de 60 vezes o T', eu vou chamar assim, e vou colocar assim, ó, onde T' é o tempo até o meio da trajetória. Tá? Agora, como é que eu posso encontrar esse tempo até o meio da trajetória? Bem, o problema falou que a explosão ocorreu justamente quando a velocidade em y era zero. Então sim, eu posso usar sorvetão em y, ou alguma coisa, né, que tenha tempo ali em y, Vovoateu, por exemplo, para encontrar esse tempo até o meio da trajetória. Vovoateu, por exemplo, pode me dizer que em y, né, o Vy final é zero. Quem é o Vy inicial? Vamos lembrar, né, Vovoateu. V final igual a V0 inicial fazer mais essa. AT, né? Isso. Então eu já sei que a velocidade final é zero em y. A inicial vai ser 20 seno de 60 menos a gravidade, 9,8 vezes t. Assim eu encontro o tempo que ele demorou para chegar na metade do trajeto, certo? Certo. Então, enquanto o tempo para nós aí. Lembra que seno de 60 é meio.
É muito massa esse, velho. Não chora, cara. Tô meio gripado. Ai, É, pra dar 1,8. Né? não sei. Tô confiando aí no teu tempo. Quando chegar no tempo, fala. Tá, 7,2. É 7,52? Não sei. 7 segundos? Bem, velho. Era pra ser 10 dividido por 9,8, né? Como é que tu chegou em 7, cara? 10 dividido por. É, porque 20 vezes. Ah, não, falei besteira. É... Mas É não que pode, não vai ser 7, né? fiz na calculadora, ele deu o 20 ali, sendo de Calma. 20. Sendo de 60, né, cara? Sendo de 60 é 0,8 por aí. Ele deu Vezes 17,32. 17,32? Não, não. Ah, não, velho. Não, não pode errar essas contas, cara. Não, mas eu fiz na calculadora, sendo 20 vezes seno de Tua calculadora faz as coisas na ordem errada, então. Quer dizer, não que ela faz. Tu que tá fazendo a conta na ordem errada da calculadora. Seno de 60 a dividir por 20 dá 17. Só que agora tu tem que dividir por 9,8, né? Ah, eu multipliquei errado. Tá certo. Ele é 1,75. Agora sim, 1,76 segundos, né? Isso aí, agora faz sentido. Né? Normalmente o tempo de subida não é tão longo assim, pô, 7 segundos tu vai até o espaço. Desculpa, ah, quanto que tu tinha dito? 17 segundos, sei lá. Vai até o Deu, espaço. deu 7. Tem que ter uma velocidade muito alta para subir por 17 segundos. Gravidade diminui a velocidade muito rapidamente. Então, pronto. Aqui já temos o primeiro deslocamento do tiozinho. Vai ser 10 vezes esse número aí. Que 20 vezes cosseno de 60 é 10. Beleza? Uhum. Agora quem vai ser o delta S2? O delta S2 vai seguir a mesma lógica, porque nós estamos interessados no deslocamento horizontal, certo? Certo. Então a gente encontrou metade do caminho. É, isso. Agora vai ser uma outra conta a partir da metade do caminho. Ocorre que tudo que se deu de momento linear se dá em x. Então, em y, olha só que legal, em y, ele vai demorar o mesmo tempo para cair. O mesmo tempo que ele demorou para subir é o tempo que ele vai demorar para cair. Uhum. Porque nada mudou quanto a eixo y, certo?
Aí tu certo. vai pensar, tá, professor, mas depois da explosão o cara foi para baixo. É, foi para baixo, mas olha o que ele diz aqui. Mas como ele foi para baixo, também teve para cima, então o momento seria zero, né? Ó, olha só, cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero, cai verticalmente. Se ele caiu verticalmente e o outro foi para frente horizontalmente, significa que não houve troca de momento na vertical. Não teve nada ocorrendo na vertical. Sim, Quem está jogando ali para baixo ali é simplesmente a gravidade. Sacou? isso aqui. Isso. Então, essa explosão aí, né, acabou causando esse efeito muito interessante de um corpo cair com velocidade zero. O corpo ficou totalmente sem velocidade. O momento linear antes da explosão é zero. Metade do corpo caiu sem velocidade, ou seja, o momento dessa metade que está aqui para baixo também é zero. Vamos dizer assim, o momento inicial aqui claramente é zero, porque antes da explosão. Opa, será que eu posso dizer que era zero? E não. O momento antes da explosão não é zero nesse ponto aqui, tá? Por quê? Porque ele está indo para frente. Ele tem uma velocidade para frente aqui, certo? Certo. Então é mv. O momento desse pedaço aqui, vamos chamar do pedaço A, é zero. Porque tá falando aqui, é zero. Tá vendo? Uhum. Fragmento Agora, curto. todo o momento, então, sobrou só para esse carinha. Vamos chamar de carinha B, que é justamente o carinha que a gente está preocupado em calcular, certo? Se o momento final tem que ser igual ao momento inicial, e o momento inicial era esse, e o momento final só quem tem esse cara, então também vai ser mv. O problema é que esse valor aqui tem um número aqui, sei lá, tu faz a conta e descobre o número. Vai ter que ser esse mesmo número aqui, entendeu? Então a gente vai ter que dizer que é igual a PI. Ok? Ok, Agora, por que eu tô falando tudo isso? Encontrar a velocidade dele. Porque a massa dele é diferente, a massa dele é metade. Tá escrito no enunciado, né? Massa dividido por 2 igual a velocidade final do B vai ser igual a massa vezes a velocidade inicial em x. Certo? Porque isso aqui é o momento inicial, certo? tá. Que lá antes da explosão só tem velocidade em x. Não é mesmo? Sim, Porque a explosão ocorreu justamente no ponto máximo. porque y está zerado, né? Exato. Então, tem momento, só que é só para frente. Daí causou explosão, o momento tem que continuar sendo o mesmo, só para frente. Então vamos dizer assim, é uma explosão que vai, tá ligado? Ela vai para frente assim. Já deve ter visto isso. Explosão de míssil assim, que a nuvem de poeira ela se move junto. Já viu explosão de um míssil? Já, já. Às vezes acontece isso. O míssil bate, daí aquela nuvem de poeira vai junto assim, na mesma direção que o míssil estava indo para frente, por exemplo. É o que está rolando aqui. Vai rolar a explosão, mas ela vai continuar indo para frente. E com qual velocidade? Agora a gente repara o seguinte, olha só. Se eu corto aqui e aqui a massa, eu descubro o óbvio. Como a massa é menor, a velocidade para compensar o momento linear tem que ser maior, 2 vezes maior. A velocidade final é 2 vezes a velocidade inicial em x. Hum, Legal, né? Uhum. É isso. Caramba, isso aí não tinha Faz todo sentido do mundo, né? Vai dizer, tu não esperava isso. Reduziu metade a massa, vai aumentar o dobro da velocidade. toda a velocidade. Isso. Ah, é isso aí. Sabe um outro efeito legal onde isso aqui é bem claro? É quando os patinadores, né? Não sei se tu já viu o começo de uma apresentação de patinação no gelo. Tem a menina e tem o cara. A menina é bem pequenininha, magrinha, e o cara às vezes é grandão. Daí a menina empurra o cara. Só que quem se mexe é ela. Por quê? Porque como ela tem uma massa menor, a velocidade dela é maior, Uhum. certo? E ali não tem forças externas, né? Porque não tem atrito do chão, já que é gelo. Já jogou Mario, tu sabe que no gelo, né? Ele fica liso ali, não tem atrito. Certo, sim. Então, quando ela empurra, é tudo força interna. Então, o cara Uhum. se mexe um pouco, mas ela tem que se mexer mais, porque a massa dela é menor. Sacou? Saquei. É isso aí. Então, como a velocidade é o dobro, a conta vai ser a mesma parada mesmo aqui, tipo, só que com o dobro de velocidade, né?
Caramba. Então, eu vou pegar aqui, só multiplicar por 2. E o tempo também é o mesmo pelaquela conclusão que a gente teve, e eu não anotei, né? Então vamos falar aqui, ó. Vou escrever. Opa, não apaguei nada aqui embaixo. Opa. Concluímos que o tempo de queda é o mesmo dos dois projéteis, uma vez que não há influência do momento linear na queda, só no eixo horizontal. Isso é o princípio de Galileu que a gente já falou 1 trilhão de vezes nas nossas aulas. Tá bom? Então o tempo ali é o mesmo 1,56. Seria, seria multiplicado por 2, porque só no primeiro momento a gente calculou isso aí. Oi? Ele seria o dobro disso aí, porque a gente só calculou no primeiro momento. Perfeitamente, vai ser o dobro. Vai ser o dobro da distância que a gente já tinha encontrado, né? Então vai ser mais ou menos 34, certo? Mais ou menos 34, que a gente tinha encontrado mais ou menos 17, né? Uhum. Pronto, tá aí, velho. Beleza? Beleza. Beleza, então é um probleminha aí, show de peca. Deixa eu pegar um razoavelmente mais fácil. Aqui, ó. Falei de patinador. Professor de física, são tudo uns imitão. Então Então, aqui. É, tudo imitão, pô. Questão aqui de patinação no gelo também. Ó. Vou mandar aqui. Você já sabe a equação que você tem que usar, basicamente MV, e utilizar aquelas mesmas ideias de conservação de energia, né? Só que aqui conservação de momento, cuidar com as direções também. agora pelo menos dá massa. É. Cara, eu vou no banco. Eita, tá acabando a aula já. Bem, dá uma lida aí e vê se tu entendeu tudo. Uhum. Caraca, falei pra caralho hoje então, hein? Daí na aula. Tem que ver se eu vou conseguir te dar aula terça, tá? Talvez até role na terça. Não quer fazer na segunda, não, cara? A aula? Na segunda eu não consigo. Não. Na terça mais cedo, tipo às 7 da manhã. Porque eu vou pra uma entrevista pra um pós-doutorado aqui perto de casa. Daí é meio-dia a entrevista na terça. Deixa eu ver. Quer dizer, é meio-dia de Portugal, né? E a Aham. tua aula acaba meio-dia de Portugal, na terça. Como é que é? Estamos numa pista de gelo e segura a extremidade do mastro. Tem que calcular então a velocidade de cada um. No caso, Daí com essa diferença de velocidade, tu vai ver que o de 40 se moveu mais, né? sim. Mas já existe esse vínculo de que eles vão se juntar, né, por causa dos 10 metros. Então, se um se mexe X, outro se mexe 10 menos X. Então, com essas ideias e com a conservação de momento, que tem que ser zero, né? Porque antes do que ocorreu ali, de eles se puxarem, é igual a depois de se puxarem. Então, o momento inicial é zero, porque eles estavam parados. Depois eles se puxaram, mas também é zero. Então, zero vai ser igual a massa de um menos massa do um menos a massa do outro, sacou? Porque um vai para uma direção, outro vai para outra. Ah, Com isso, tu acha as velocidades, daí usa o conceito que se um andou x, o outro andou 10 menos x. Com isso, tu resolve, tá? 10 menos X. Beleza? Porque, né, eles têm que se encontrar, então eles vão se encontrar nisso. Show de bola, velho. Então, tenta ver o horário bom pra você e depois me diz, tá bom? Beleza. Te aviso. Show. Valeu, Beleza. abraço. Falou.